A nossa primeira palestra é sobre imaginação. Por quê? Porque ela é a faísca, aquela faísquinha pequenininha, pode ser minúscula, mas ela acende o fogo da inovação. E nada melhor do que inovar. Se criar algo novo, algo que não existe, ou modelar, como eu falei, modelar. A palavra não é copiar, é modelar. Você ver algo e pensa, isso poderia ser melhor. Então, começa a criar a partir daquilo. Vamos nos deter aqui na imaginação. A imaginação, ela começa antes do pensamento. A nossa segunda palestra será pensamento. Você imagina, você fica pensando naquilo de uma forma mais persistente. Imagine que eu estou caminhando em uma floresta com 1 milhão de flores e de folhas, e eu sou apaixonado por folhas. Perceba que eu vejo uma folha caída. E eu vejo sempre muitas lindas, maravilhosas. Você começa a imaginar aquela folha, como que ela caiu de uma forma tão elegante, tão bonita, as viradas, as dobras. Isso nós vamos falar na percepção, mas aqui a imaginação e você começa a pensar: bem, eu posso pegar essa folha e fazer um aplique de parede. Eu até tinha umas folhas aqui, vou pegar uma aqui. Observe essa folhinha. Eu ver como é que chego até lá. É assim. Olha como ela caiu. Olha que ela tem uma viradinha aqui, uma viradinha aqui. Ela dava perfeitamente um aplique. Por quê? Porque aqui embaixo eu posso colocar uma luz. Também ela é um designer praticamente pronto. Então você começa a imaginar. Eu vou fazer um aplique, aí de repente eu já vou pegar várias delas para formar um lustre, e aí aquela imaginação vai voando, você vai criando dentro de si. Quando eu era criança, eu amava ir da casa dos meus pais para a casa dos meus avós, porque tinha um caminho longo. Depois, quando eu cresci, eu fui perceber que o caminho não era tão longo assim. Mas eu achava longo, eu era criança, né? Então ali naquele caminhar eu ia imaginando, ai essas flores lindas nesse jardim, eu tinha 5, 6, 7 anos, e aí tinha um boi, que o boi ele atacava, sabe, então eu já fui imaginando, meu Deus, e agora será se eu passo, será se eu não passo? Esse é o perigo, quando a imaginação te trava, quando você começa a imaginar que não vai dar certo. Quando você começa, porque ela tudo tem o lado bom e o lado ruim da coisa. Quando você começa a perceber que, mas esse caminho aqui não vai dar certo para mim, eu não vou conseguir, começa a colocar empecilhos. Existe uma grande diferença entre imaginar algo e tornar esse algo pessimista do medo realista. Então, você começa a imaginar que tudo vai dar errado, que não vou conseguir fazer 7 meses, porque eu não vou dar conta. Olha, você vê, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para poder fazer uma exposição, para me tornar um artista, sabe. Pensando e imaginando sobre tudo isso, foi que eu decidi fazer, eh, como tem 7 meses de duração do curso, e 7 meses, são longos dias, eu resolvi fazer um passo a passo de 5 passos, para já você montar o seu painel de arte. E por quê? Porque eu imaginei, olha só a imaginação, que muita gente começa a desistir. Um passo hoje, um passo daqui a um mês, um passo daqui.
E que se ela já tem a técnica e o método, depois nós vamos apenas, eh, criar outras versões daquilo que nós criamos com o método. Nós vamos ter 6 passos imediatos para poder chegar a concluir o nosso painel rápido, pelo menos eu acredito que até dezembro. E depois nós vamos ter passos com outras versões. Então eu quis aqui dar um exemplo prático sobre a imaginação. Se você imagina de uma forma a resolver o problema, você resolve o problema. Você já não vê naquilo algo de empecilho, nem de medo. Você começa a resolver o problema. E é isso que eu quero que você comece a entender. Tudo que você imaginar daqui para frente, você vai dizer: "Mas isso eu estou sendo pessimista? Eu estou sendo medroso, medrosa? Será que eu" porque a imaginação não é só para criar, ela também pode te impedir de criar. E agora vamos pensar na imaginação para criar. Você imagina algo e, como eu disse, criar aqui na mente é muito fácil. Dizem que se criar, se criatividade, se imaginar uma coisa ali, eu tenho uma ideia, se ideia tivesse algum valor, as pessoas muita gente estariam bilionárias, mas existem montanhas muito altas de ideias que nunca saíram do papel. Então, eu quero fortalecer aqui a imaginação. Você imagina seu objeto, aquilo que você vai criar. Nesse projeto, nós vamos criar um passo a passo, utilizando todas essas ferramentas inusitadas que eu já falei, escova de dente, rodo de pia, galinho de árvore, papel cartão, para pintar. E vamos trilhar, fazer um quadro, um mural, que é um caminho, porque ali eu ensino toda a técnica. E dali você vai fazer a sua versão na sua técnica. Mas você pode imaginar que você vai, fazer um jardim, jardim de Monet. Você vai fazer um jardim e você vai usar a mesma técnica. A sua imaginação pode fluir para você evoluir. E todas as vezes que você achar, que você imaginar que não vai dar certo, você comece a perceber aquela faísca que inova. Não, mas desse jeito não dá certo, mas eu posso fazer desse outro jeito. Nada, absolutamente nada, está escrito em pedra que você não possa ir lá e fazer de um outro jeito. Eu fiz uma parede aqui e eu vou mostrar para você essa parede. Ela foi feita, não sei se dá para ver direito, toda com tinta de barro. Eu ensino lá. A pintura dela, vou chegar bem para perto. Na hora que eu estava fazendo, eu tinha imaginado uma coisa, mas depois eu observei que tinha um anjo lá que ele apareceu assim do nada, sabe? Aí eu disse: eu vou fazer aqui um lugar onde esse anjo possa habitar. Aí fiz essas flores com urucum, que é o coloral, fiz essas com cúrcuma, é tudo natural aqui. Eu usei a tabatinga, porque a tabatinga tem esse brilhinho, não sei se você está observando o brilho da tabatinga, e esse mural aqui, né, que isso se chama um mural. A diferença do mural para painéis de arte nós vamos estudar para frente. E aqui, na hora, você vê o que é a imaginação. Na hora, eu mudei a ideia. Eu disse: "Não, eu imaginei uma coisa, mas agora fluiu para outra coisa". E é isso que eu quero que você entenda. Essa daqui, esse outro mural, eu na hora eu imaginei: vou fazer copa de árvore, mas vou fazer uma copa, do da neve, tá tudo na neve.
E aí eu olhei para o meu jardim, agora é noite, mas depois eu posso mostrar, que existe essa mesma copa de árvore. Então eu disse: "Não, já mudei, a minha imaginação ela eu imaginei algo, e de repente aquele algo era apenas uma faísquinha, que de repente eu fui trocando, e eu fui mudando, e fui fazendo outras coisas. Quando eu sento aqui nesse sofá e eu começo a observar, aí eu começo a imaginar que aqui tem umas pessoas que eu ainda vou realçar, tem caminhos aqui que os caminhos vão aparecendo, sabe. Às vezes um erro é a melhor coisa, porque se torna um grande acerto, e você vai mudando a sua história, mudando o seu desenho, mudando a sua arte, de acordo com a evolução da sua imaginação. Ali também eu fiz e tem uma eu pensei em fazer um casario, aí depois eu pensei, aí aqui as pessoas já veio aqui uma mulher, já veio ali um portal, aqui um pessoalzinho caminhando para tirar esse chapéu, que está trabalhando, caminhando para uma floresta, e assim vai, sabe. Isso daqui é um mural, é feito com afresco, que eu vou ensinar vocês. Não está nesse projeto, mas eu vou ensinar. E é diferente de painéis de arte, mas isso também pode ser um painel. Aqui eu já pensei em outra história e fui fazendo, e assim vai, sabe, você vai modificando. Então, o que eu gosto de falar é: você não está preso, você não fique presa. Eu quero fazer, mas acontece que eu desenhei uma borboleta e a borboleta deu errado. Sabe, você pode só fazer uma asa de borboleta ou várias asas de borboleta e juntar essas várias asas e fazer uma asa de anjo. Sabe, quando você começa a imaginar, começa a fluir. Vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, e você começa: "Olha, eu pensei em fazer uma asa de uma borboleta, agora eu só estou querendo fazer a asa da borboleta. Só que essa asa da borboleta, eu posso fazer muitas outras coisas". Isso é a imaginação dando espaço para a inovação, é a imaginação crescendo. Eu pensei que eu ia fazer só um painel com a borboleta, mas agora eu já vejo que eu vou fazer 4 painéis, e aí com uma asa nos painéis, e vou fazer uma cabeceira de cama com esses 4 painéis. Gente, a imaginação é algo que ela estoura, ela abre, ela escancara a sua mente. Mas se você estiver fechado para isso, se você não estiver percebendo, que é uma outra palestra, é a percepção, você não vai entender a luz que chegou até você. Aquilo, que você pode criar, porque quando você está aberto para a criatividade, você pode ter um palito, uma flor, uma folha, e isso pode gerar muitas outras ideias, por causa da sua imaginação. É por isso que a imaginação é uma faísca. Ela é só uma faísca, e ela vai acendendo o fogo da inovação. Eu poderia fazer dessa folha as saias, se eu trabalhasse com moda, eu poderia fazer uma estamparia, mas eu poderia cortar o tecido em folhas, sabe? É isso que eu quero que você entenda. Quando você escolher, e essa essa palestra aqui é para abrir a sua mente para o novo. Você vai escolher o seu motivo. Eu vou ensinar sobre um caminho, vou fazer uma pintura de um caminho, com flores em volta e tal, e isso e aquilo.
mas usando todos os métodos. Mas você pode fazer uma folha, uma flor, uma borboleta, um gato, um periquito, um papagaio, uma casa, o que você quiser. Aquilo que se identifica com você, aquilo que está na sua essência. Como eu disse, eu gosto de folha. Eu sou apaixonada por folha. Até estou fazendo uma coleção das folhas de outono. Nós estamos na primavera, né? Mas o outono ainda está longe. Então, é porque eu gosto do caimento. Observe quando você imaginar, isso nós vamos estudar em percepção, todo o caimento. E essa imaginação, quando você imagina, quando eu estava pintando aquela parede, que de repente apareceu aquele anjo ali, eu não pintei ele, mas com a textura que a gente vai fazendo, as coisas vão surgindo, sabe? Tudo é energia. Todas as paredes aqui, elas estão se movendo de uma forma científica, o tijolo, a massa, e quando eu comecei a mexer ali, ela se moveu. Eu até tenho uma amiga, uma funcionária que eu tinha numa loja, joalheria que eu tinha, que ela dizia: "Dona Maria, toda vez que eu começo a arrumar essa loja, enche de cliente, eu não tenho nem tempo para atender". Eu digo: "Você devia ficar feliz, que você vai ganhar mais comissão, e você agora todos os dias você começa a arrumar a loja". Então existe uma energia na matéria, onde você começa a movimentar e aquilo começa a surgir. Essa palestra de imaginação, ela tem um objetivo: abrir a sua mente para o novo. Você pode ter uma xícara e não ver, não imaginar que ela é uma xícara, mas ela pode ser um outro objeto, como eu falei da moça que criou o picolé, né. Então, eu tenho um senhorzinho aqui que faz um senhorzinho não, não gosto de falar senhorzinho, mas é porque ele é idoso. Ele faz aqui o jardim do meu vizinho. E ele fala assim para mim: "Dona Maria, a senhora tem garrafas vazias? Você tem, pode me dar?" "Disse: "Posso". "O que o senhor vai fazer?" Eu, curiosa, né: "Ah, dona Maria, eu faço artesanato". Olha, o homem faz umas coisas, assim, maravilhosas, ele corta as garrafas, ele faz uns negócios lindos, até trouxe uns presentes para mim. E ele é imaginativo, ele tem umas criações, assim, que eu não entendo, sabe. Como uma pessoa que tem essa imaginação tão fértil, fica ganhando um salário mínimo para cuidar do jardim. Nada contra quem ganha o salário mínimo, mas a verdade é que todo mundo merece ganhar mais, e ainda mais uma pessoa que sabe imaginar. Imaginação é aquela coisinha que só nasce. Eu vou pegar aqui um copo, aqui. Eu fiz, que isso você vai aprender a fazer, num projeto de escultura utilitária. E eu fiz essa xícara. Pois olha, o danado do homem fez essa xícara de bambu para entrar na minha xícara. Eu fiquei, assim, impressionada como ele sabe, como ele cria, como ele imagina. Quando ele viu isso aqui, ele imediatamente, no outro dia, voltou: "Dona Maria, eu fiz para a senhora uma xícara, para colocar lá, porque está muito vazado, né". Então eu aproveitei. E isso eu contei para você, porque a imaginação é de graça, está na mente de todo mundo. Você pode se beneficiar disso, para poder começar a agir. Não fique parado ali, eu vou fazer isso e de repente isso pode não ser o suficiente, sabe, para o seu ego, para o seu bem-estar. Nós somos vaidosos, nós artistas somos vaidosos. Nós queremos criar algo impactante, algo inovador, algo que tire o "uau" das pessoas, sabe, aquele "uau", sabe, algo extraordinário. Então aproveite que é de graça, aproveite que você tem essa imaginação
fértil, não permita de forma nenhuma que a sua imaginação fique tendenciosa para o lado negativo, sempre imaginando que não vai acontecer e isso mais. Quando eu falo que a imaginação ela vem antes do pensamento, é porque o pensamento, ele a gente só a gente só define o que nós estamos pensando, só controla os nossos pensamentos pelas nossas emoções. Então, esse sentimento de tristeza, eu estou pensando em tristeza, é porque o sentimento de porque eu me imaginei triste, sabe? Quando eu imagino que eu estou triste, eu começo a pensar em tristeza. Então comece a imaginar que você é um grande artista, uma grande artista, você vai criar obras inéditas. Quem tem que pensar coisas ruins, imaginar coisas negativas a seu respeito são os outros. Você não tem esse direito. Você tem o direito de querer sempre mais, de querer sempre evoluir, de querer sempre inovar. Você precisa inovar para você sair do estado de apostasia, sabe? Tem muito, muito, mas muito mesmo artista aí, artesão, que fica ali, pessoas que trabalham com moda, porque eu já trabalhei com moda. Minha primeira coleção na vida foi uma coleção de moda para roupas de arte. Eu tinha 17 anos. Então, gente, tudo que você vai fazer, você tem que pensar no melhor. Você não pode de jeito nenhum, seja qual for a sua atividade, a sua especialidade, seu posicionamento, você tem que pensar no melhor para você, imaginar sempre o melhor para você. E aqui a gente dá um chute nessa imaginação pessimista e começa a abraçar a imaginação positiva, a imaginação que inova, a imaginação que cresce, que faz de você uma pessoa grandiosa, porque isso é muito possível, sabe? Você vê que eu fiz a minha Araraçu, a Mimi, e quando eu saí daquele consultório, que eu cheguei aqui no sítio, eu morava em Ipanema, e o médico disse para mim: "Saia da ciranda financeira", porque eu só estava pagando para trabalhar. As pessoas me roubavam, porque sabiam que eu estava naquele estado de demência primária. E então ficava meio lerda, sabe. Aí ele disse: "Saia da ciranda financeira, vá morar no seu sítio". E eu fiquei imaginando: "Meu Deus, meu sítio está cheio de mato, eu não vou lá há 10 anos, não sei como, lá não tem sinal de TV, lá não tem sinal de internet, lá não tem sinal de nada, como que eu vou morar lá doente?", sabe. Foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, eu tive que afastar o mato para entrar, com medo de cobra inclusive. No dia seguinte, eu fiquei pensando: "Meu Deus, como eu sou doida, esse médico devia ter me internado. Agora como é que eu posso? Aqui nem ônibus tem, sabe. E como é que eu posso ir lá na cidade, nem tinha WhatsApp, não tinha um WhatsApp sim, mas não tinha, porque eu não tinha internet, e nem sinal de TV tinha. Hoje eu tenho a fibra ótica que eu carreguei o cabo, né, transportei de 2 quilômetros para cá para poder ter. E então eu pensei, imaginei: "Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu nem posso ir na cidade comprar material, como eu fui aceitar isso?". No desespero, querendo dar um basta àquele meu sofrimento, eu me agarrei na primeira oportunidade. Só que, de manhã, eu imaginei como fazer. E nessa imaginação, comecei a colocar todas as possibilidades diante de mim e não via nenhuma que eu pudesse agarrar. Eu passei por uns fios de luz jogado. E aqui não tem vizinho não, tá? Aqui são sítios separados.
ninguém nem mora aqui, sou eu e mais outra. As pessoas vêm final de semana e só são 7, 7 pessoas, 7 sítios. E cada dono de sítio tem 2, 3, 4 sítios emendado, entende, para não ter muitos vizinhos, verdade é essa. Mas aqui na minha própria casa tinham feito uma reforma na energia e tinham os fios para jogar no lixo, que iria poluir a natureza, trazer mais doenças para gente etc e tal, poluir as águas e tudo. Aí eu olhei para aquele fio e imaginei, olha, era só fios, estava branco aquela capa, eu imaginei uma arara azul, eu imaginei que eu podia tecer, tirar aqueles fios de cobre que estavam lá dentro, tecer a estrutura da arara, por isso eu coloquei ela aí para você ver, e criar minha arara, porque também eu imaginei que durante muitos anos, antigamente, a gente comprava muita revista, né, não tinha muito esse negócio de internet, nem tinha internet, e a gente ficava vendo as revistas de decoração, disso, daquilo, e eu imaginei: "Bem, eu tenho papéis, eu posso fazer a papietagem", que isso vocês vão aprender no curso de escultura utilitária, "e eu posso fazer uma arara azul". É possível, e eu vou fazer. Tudo depende do seu querer. Você quer, em seguida você age. Também não adianta querer se não tiver uma atitude. No dia seguinte eu me esforcei, como eu disse, acordava muito tarde, acordei 2 horas mais cedo, acordava às 16, 17, acordei 2, aí 14, aí comecei a puxar aquele fio de cobre, aquilo foi me dando uma animação, uma alegria, sabe, uma coisa, isso vai dar certo. E aí comecei a tecer o corpinho dela, comecei a perceber ali, a entender, imaginar, sempre imaginava, aí começava a imaginar a minha arara azul, lá no museu, lá nem pensava em museu, o museu foi um prêmio que eu ganhei. Lá na exposição, segundo Salão de Arte Brasileira na Suíça, aquela arara azul vindo do lixo, daquilo que ia poluir a natureza. Aí imaginava sempre, eu deitava e imaginava, olha, a gente tem que ser um pouco boba nessa hora, sabe, bobo. Imaginava: "Olha, minha arara vai estar lá, todo mundo vai olhar", você tem que fazer essa historinha para você. E vão: "Puxa, que coisa linda, quem fez? Ah, ela estava com demência e fez", que a pessoa a curadora contou a história. Ela Porque meu psiquiatra disse: "Maria, a pessoa pode ter demência senil, mas a arte ela vai saber fazer, porque isso ela não esquece, isso está no inconsciente". Então, eu imaginava que a minha arara azul ia realmente, e eu no momento ela só tinha fios, eu só estava tecendo os fios, sabe, era uma coisa muito longe para acontecer. Mas como eu só tinha 30 dias para fazer, eles deram um prazo, eu nunca tinha feito nenhuma escultura de arte sustentável, de reciclado, de resíduo sólido. Sempre trabalhei com metais, com pedras brasileiras, e aí, de repente, eu me vi tendo que fazer aquilo e pela necessidade da situação, e era realmente o tema da exposição. Visões, esqueci até o tema agora, faz tempo. Bem, a verdade é que a Mimi foi tomando forma exatamente como eu imaginei. E eu imaginava, e quando você imagina e você vai executando, você vai tendo aquele processo da ação, você diz: "Como foi que eu fiz isso? Nem parece que fui eu. Como foi que aconteceu?", sabe? É assim que acontece. Você vai colocando a mão na obra, na massa, e a coisa vai saindo, porque você imaginou daquela forma, você pensou, que aquilo ia dar certo e você concluiu o seu trabalho. Quando ela já estava com o corpinho todo pronto para a pietagem, não, só o corpinho, eu coloquei ela numa mochilinha, andei aqui 6 quilômetros, tá, para poder pegar um ônibus para ir para o Rio, porque eu tinha que colocá-la na transportadora, né, foi um avião, né,
que leva as obras de arte, mas aí tem que tirar a licença do é o IPHAN, eu acho. Tem que tirar tantas licenças, sabe, para uma obra de arte sair do país, que você fica louca. Desculpe, já falei tanto hoje que estou rouca. E aí, eu fui embalar aquela arara azul toda prontinha, sabe, toda linda. Desculpe. E eu ganhei, vou pegar aqui uma água. Eu ganhei os pés dela, toda em ferro, de um grande arquiteto aqui no Rio. E aí, quando eu estava lá no ateliê dele, embalando, o entregador de comida que nós pedimos, porque a gente estava o dia inteiro lá, ele chegou e disse: "Ah, mas a senhora não fez essa arara não, a senhora embalsamou uma arara, né?" Aí eu disse: "Não, eu fiz. Pega nela para você ver, olha os fios aqui, olha". Aí ele disse: "Faz uma para mim". Isso, sabe, é o que mostra o que a arte faz com as pessoas. A arte, ela não escolhe, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se nada. Você já imaginou, você já viu que uma pessoa quando chega numa galeria, num museu, ela dá, assim, uns passos para trás, põe a mão assim e fica olhando. E foi o que ele fez, ele ficou ali, nossa, imaginando como seria aquela coisa, como é que eu fiz aquilo, porque ele achava que eu tinha embalsamado uma arara azul. E uma coisa também que aconteceu muito forte, foi que eu imaginei ela tão perfeita, que eu via nela uma criatura viva. Quando eu coloquei os olhos nela, foi 2 ônix, e que eu olhei para ela, eu percebi que ela estava viva. Eu percebi que ela podia voar. E eu percebi que ela podia transformar a vida de muitas pessoas, como ela tem transformado. Porque ela pertence a essa universidade na Suíça que cuida de pessoas, né, e trabalha com reciclagem e ressignificação. Então, ela a Mimi, muitas vezes eu quis desistir, porque a gente tem essas coisas, nem todo dia tem sol, tem dias nublado na vida da gente. Mas eu olhando para aquele corpinho dela tão frágil, só aqueles fios precisando da sua plumagem, eu me abraçava com ela, então eu via que ela era igual a mim, era semelhante a mim, que naquele momento precisava de amor, de afeto, de cuidado, de carinho, que estava largada aqui nesse sítio. Então, eu não falava nada para minha família de como eu estava, sabe, porque eu queria que algo acontecesse, e aconteceu. Isso de eu me abraçar com a minha obra é a terapia da arte. Eu imaginei que aquela obra seria um sucesso, mesmo eu estando no fundo do poço, mesmo eu estando sem memória parcialmente. E se você está com a sua memória perfeita, perfeita ninguém está, né, mas bem, dê graças a Deus e faça a sua obra, porque você pode, sabe. Eu fiz isso num num momento em que eu estava longe de mim, longe, muito longe. E é isso, gente, que eu quero que você entenda como imaginar, como fazer da imaginação realmente aproveitar essa faísca que acende o fogo da inovação. Agora a Mimi, depois de muitos anos e muita gente, as pessoas se apaixonaram pela Mimi, diziam: "Mas você vai deixar ela ir para a Suíça?". Eu fiquei muito triste dela ir, mas ela ganhou um prêmio lá, ela foi para o museu, o prêmio era ficar 30 dias no museu, ela foi para o museu, Gazumetê, e de lá ela foi adquirida. E no museu, uma amiga minha artista que mora em Geneve, na Suíça, que é a curadora que me convidou, também é artista, eu disse
Vê a minha Mimi, como é que ela está lá no museu, ela deve estar tão sozinha, tão isolada, né". Ela disse: "Não, as Três Marias", que eram os quadros dela, as Três Marias, todos os dias vão visitar a Mimi, que a Mimi está no terceiro andar e elas estão no segundo. E às vezes a Mimi, ela voa até o segundo para beijar as Três Marias. Aí eu fiquei mais confortada de ver que a minha Ararazu estava viva, estava lá cuidando das pessoas como está até hoje, e foi por causa dessa obra que eu fiz todos os cursos que eu tenho e que hoje eu estou aqui falando com você. Olhe, observe como a imaginação fértil e usando ela como uma inovação pode mudar a vida de tantas pessoas. Agora, no final do ano, a Mimi vai virar joias. Isso é uma coisa que muita gente já tinha pedido. Eu quero um pingente da Mimi, eu quero um brinco da Mimi, eu quero um broche da Mimi. Na Europa se usa muito broche. E eu fiquei de fazer e nunca fiz, mas se eu tiver tempo até dezembro, eu vou fazer. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver mais alguma ideia sobre imaginação, pode acrescentar. Algum conteúdo que agregue, que ajude os outros. Esteja à vontade para dizer: olha, sobre imaginação quero falar isso, sobre imaginação quero falar aquilo. Aqui tem que ser participar. As pessoas têm que participar. E é isso. Muito obrigada. Até mais.